Cara, o empreender no Brasil sempre é visto como um heroísmo, talvez, né? Ou seja, por mais competente e preparado que você esteja, você tem que lidar com variáveis imprevisíveis. Isso é natural num processo de criação, desenvolvimento, do que a gente fala do scale-up, de exponencializar negócios, né? E ainda mais para as startups que respondem a 4 critérios muito interessantes, né? Que é a escalabilidade, modelos repetitíveis recorrentes, né? Rentabilidade e, por que não, impacto e inovação. Quer dizer, ela tem que trazer um tempero diferenciado de uma empresa comum ou tradicional. Eu queria te perguntar por que a taxa de mortalidade é tão grande, né? E quais os maiores desafios que você encontra dentro do setor quando você fala com empreendedores? Seja fintechs que tem no mercado mais regulado ou numa área da saúde, como que você enxerga nessa nova economia o empreendedorismo e essas dificuldades, Ricardo? Bom, acho que a gente precisa separar duas coisas. Primeiro, é empreendedorismo de uma forma mais ampla e segundo, como você diz, no caso das startups que tem algumas particularidades. No caso do empreendedorismo de uma forma mais ampla, a mortalidade no Brasil tende a ser mais alta do que no resto do mundo por algumas razões. A primeira, as oscilações da economia brasileira são maiores. Os últimos anos ainda foram mais marcantes nisso. Quer dizer, é muito difícil achar um país onde em 3 anos a economia encolhe 7,5%, como aconteceu no Brasil agora. Para ser mais específico, eu peguei 180 países, dados desde 1900, e o que eu descobri é que se você excluir os países que passaram por guerra ou guerra civil, o que sobra, que teve uma contração desse tamanho na economia, você conta nos dedos de 2 mãos. Isso ao longo de mais de 100 anos de história econômica no mundo. Então, o que isso significa? Quando a coisa fica ruim aqui, ela não fica ruim, ela fica péssima. E aí, normalmente, empresas menores que ainda não têm uma folga financeira tão grande, não estão tão estabelecidas, muitas delas morrem. Segundo problema, falta financiamento no Brasil. Como o governo tem um déficit muito grande, a taxa de juros no Brasil é muito grande, o custo de capital no Brasil é altíssimo e isso acaba dificultando mais. O terceiro, o Brasil é excessivamente burocrático e as empresas que deveriam estar gastando seu tempo na estratégia do negócio muitas vezes estão gastando o seu tempo para conseguir a aprovação dessa ou daquela instituição que precisa dar aprovação, enfim, e as coisas não andam. Agora, tendo dito tudo isso, quando a economia vai mal, em qualquer lugar do mundo, cresce a taxa de falência de empresas, particularmente empresas mais novas. Quando ela vai bem, diminui. Por que eu estou contando isso? Porque no auge do processo da economia brasileira indo bem, em 2008, eu fiz uma análise na época, agora não me lembro se de 3 ou 5 anos anteriores, e a taxa de sobrevivência de novas empresas no Brasil na época era mais alta que nos Estados Unidos. Porque o que a gente viveu ali foi um momento onde a coisa tinha ficado mais... Não, acho que foi um pouco depois disso. Acho que talvez 2010, porque foi quando a crise nos Estados Unidos bateu mais pesada. Mas enfim, o fato é que há momentos em que empreender no Brasil é muito mais difícil e outros em que é menos. E eu acredito que a gente está nos melhores momentos. Por quê? Porque a gente acabou de viver a pior crise da história brasileira. E um outro estudo que eu fiz é que é quase que um movimento de... É um movimento de pêndulo, mas eu diria que é quase como um elástico. Quando você puxa o elástico para baixo, quanto mais para baixo você pegar, ele está preso aqui em cima, na hora que você solta, mais para cima ele vai. Essa foi a pior crise econômica da história brasileira. Eu peguei as outras 5 piores, na sequência, o mínimo que o Brasil cresceu nos 3 anos seguintes foi uma média de 5% ao ano nos 3 anos seguintes. A expectativa média de crescimento para o Brasil para os próximos 3 anos hoje é de 2% ao ano.